Vamos conversar aqui. Eu comentei essa notícia aqui hoje lá no Threads, falando que os chefes das empresas estão demitindo funcionários da geração Z em meses, poucos meses, 30 dias era o caso da pesquisa, depois de contratados por alguns motivos, tá? E isso é importante entender aqui, porque as pessoas estão lendo o enunciado da notícia, não estão lendo os motivos, estão deduzindo seus próprios motivos ali. E aí tá virando uma meleca, inclusive algumas conclusões erradas e posturas que eu particularmente considero erradas. E aí eu comentei essa thread, porque quando eu vi as pessoas comentando, principalmente que eram mais jovens, geração Z e tal, eles estavam comentando sobre a ótica do tipo assim, é isso aí, a gente não tolera mais trabalhar sem se matar de trabalhar, a gente não tolera mais desrespeito, não sei o que e tal. E beleza, eu concordo com isso, assim. Só que os motivos que o estudo apresenta são um pouco diferentes do que está sendo tratado aí. Então, na verdade, o que o estudo mostra é que a geração Z se ofende com muita facilidade e eles têm muita dificuldade em seguir regras. Quando você estipula regras, eles têm muita dificuldade de seguir regras para chegar ao resultado final. Antes de continuar, curte, compartilha, se inscreve, faz aquele rolê. É realmente importante, eu faço questão de lembrar, porque às vezes está assistindo e acaba passando batido. Para mim ajuda demais, assim. Então a maior parte da opinião emitida nessa reportagem aí é de que eles não possuem ética de trabalho, que eles não respondem bem a feedback, que eles não são preparados para o mercado de trabalho, de capacitação mesmo, e que eles possuem uma comunicação ruim. E isso precisa ficar bem colocado aqui. Por mais que os motivos não sejam esses e essas sejam as interpretações dos donos das empresas sobre os motivos, a gente tem que entender que existem duas visões sobre o que está acontecendo. E é aqui que eu vou entrar. Primeira coisa é que eu não acredito tanto nessa coisa geracional, assim, de que a geração Z é um problema, de que os millennials são melhores. Tem aquela, vou colocar aqui, mas aquela coleção de notícias aí, né, uma breve história de ninguém quer mais trabalhar, que mostra que desde, sei lá, de Aristóteles, eles reclamam que os jovens não querem trabalhar. Isso é normal. O jovem, por si só, não quer trabalhar. É normal. Nenhum jovem. Todo jovem tem uma cabeça mais revolucionária, quer mudar o mundo e tal. E aí depois a vida vai dando uns sacodes e a gente vai, infelizmente, se ajustando porque a gente precisa comer, essas coisas todas que eu sempre acabo falando para vocês aqui. Então eu não acredito que seja um problema da geração Z, eu acho que é um problema geral de pessoas jovens que agora estão dizendo que é um problema da geração Z, mas se a minha geração tivesse acesso à internet, provavelmente a gente estaria ouvindo isso de forma bem mais ampla sobre a minha geração do que está sendo agora. Eu, quando era mais moleque, também era exatamente a mesma coisa. Só que quando a gente vê esse conflito acontecendo agora, pelo tamanho da internet, da comunicação em massa e tal, a gente tem algumas diferenças que são reais pelo momento da história mesmo, pelas ferramentas que a história acaba trazendo. E aí a gente vê, de um lado, os empresários, os patrões e tal, reclamando da galera toda, e a gente vê a geração Z olhando isso como quem diz assim, eu sou foda, vocês estão perdendo. Essa é a postura que tá rolando. É tipo assim, é óbvio que eu não vou querer trabalhar para você, eu não vou me sujeitar a isso. E eu acho, de fato, que quem pode, né, quem poderia ter uma postura dessa, porra, pai tem grana, porra, tá bem de vida, é tranquilaço, todo mundo deveria poder fazer isso, porque moveria o mercado para uma direção melhor. Só que não acontece assim. E é isso que eu preciso deixar claro com vocês, assim. É que quando a gente olha para a relação patrão-empregado, existe uma assimetria de força muito grande. E quando a gente fala que eles são os detentores dos meios de produção, não é um termo forte de militância para poder inflamar, né, uma base. Realmente, eles controlam os meios de produção.
Eles têm controle das empresas e eles têm controle de pagar o salário das pessoas que precisam comer. Então, quando a gente vai criando esse estereótipo em cima de uma geração, esse estereótipo vai sendo construído, a tendência é que eles comecem a apertar as amarras para que fique mais difícil para essa galera exercer essa liberdade de não trabalhar, de não fazer nada, de não sei o quê. Então você vai ter chefes mais rígidos. Por quê? Ele é mais rígido porque, se não deixar, a geração Z não quer trabalhar. Eles vão ter mais medidas de controle porque, se deixar, a geração Z não quer fazer tal coisa. Home office, não vou deixar porque, se deixar, em casa eles não fazem nada. Então, em vez desse movimento acabar criando essa mudança de mercado que seria positiva, ela acaba construindo um estigma que aperta ainda mais as amarras para que não exista um caminho de onde fugir. E aí quem pode, de fato, não trabalhar porque, sei lá, de onde vai vir o dinheiro, beleza. Mas a maioria das pessoas, eventualmente, vai precisar trabalhar para se sustentar, para pagar conta, luz, aluguel, etc. Isso vai chegar para todo mundo, essa hora chega, tá? Então, e aí a gente tem que olhar também que esse estudo é um estudo que foi feito nos Estados Unidos e no Brasil, apesar de existir esse perfil também de algumas classes sociais ali, a gente tem que lembrar que nós somos um país pobre. A nossa oportunidade de virar aqui e falar assim, não, porque não quer me contratar, o problema é seu, porque eu vou ficar na minha aqui, você que está perdendo. É muito menor. Então, uma camada bem privilegiada vai poder exercer esse direito aí de não trabalhar e não se sujeitar a isso, como estão falando. Mas a maioria das pessoas que são pobres, elas vão precisar trabalhar, elas vão precisar se sujeitar a isso e elas vão sofrer essas amarras do estigma de que a geração Z não quer trabalhar, de que a geração Z é preguiçosa, sabe? Eles que vão sofrer essa represália aí. Então, quando a gente olha para essas coisas que surgem lá nos Estados Unidos, viram notícia e começam a se espalhar por aqui, principalmente LinkedIn e esses empreendedores, não sei o que, querendo criar essa ideia de que ninguém mais quer trabalhar, a gente tem que voltar e pensar assim, não, mas qual é a nossa realidade, como isso funciona na nossa realidade aqui. E aí eu vi um cara falando lá, comentou na minha thread, não, mas a simetria de força só funciona quando você fala de indivíduos, não quando você fala de classes. E é esse todo o ponto. Porque esse tipo de postura não é uma postura de quem está trabalhando com uma classe organizada. Tá? Eles não estão falando assim, a gente não tolera mais patrão grosso, a gente não tolera mais se matar de trabalhar, por isso nós estamos se organizando em sindicatos para poder ter força de classe e lutar por direitos melhores. Não é isso. Não vou trabalhar mesmo. Isso não é exercer direito, força de classe. Isso não é fugir da assimetria de força. A assimetria de força ainda está aí. Só que eu fico fudido da minha cabeça toda vez que eu vou ler umas paradas assim, e aí vê um monte de gente achando que eles, porque eles sabem 2, 3 termos revolucionários, eles estão na luta de classe, lutando contra o patrão. Inclusive, normalmente me acusam de estar tentando defender o patrão. E não é isso. É só porque você está criando um mecanismo que vai prejudicar todo mundo, em vez de se organizar do jeito certo, fazer a coisa certa. Você não quer trabalhar, você não quer... O problema é seu. Só que você tem que se organizar de um jeito que isso não vai te pegar lá na frente. Porque isso vai te pegar lá na frente. Se você não é herdeiro, isso vai te pegar lá na frente. E um exemplo muito claro de quando algumas classes mais privilegiadas começam a achar que estão na liderança, achar que estão no poder das coisas, é o que aconteceu com os desenvolvedores agora. Os desenvolvedores sempre foram tratados como a elite das empresas, eles sempre ganharam salários muito maiores do que a maioria dos trabalhadores das empresas, eles sempre tiveram mais regalias, você ia nas áreas de desenvolvimento, todo mundo trabalhava de uniforme, os caras trabalhavam de bermuda, camiseta, ganhava um monte de coisa, melhor equipamento, sempre foram tratados como as estrelas do jogo. E aí, o que aconteceu? Os salários começaram a ficar muito altos. Os salários foram ficar muito altos, eles começaram a rifar. Fui para uma empresa, a outra empresa me ofereceu mais, eu fui rifando, salários altos, salários subiram. O que aconteceram?
um acordo generalizado de layoff que todo mundo viu para baixar o teto. E assim, tem e-mail do Google, de investidores do Google, falando disso, que é um acordo para baixar os salários e abaixar a folha de pagamento, porque tá caro. E aí você não tem mais. A maioria dos salários já estão bem mais baixos, já tem muito mais dificuldade de arrumar emprego para desenvolvedor, como não estava acontecendo antes. Coisa como home office, como uma série de outros benefícios que a gente pode colocar assim, já foram sumindo, tá? E aí se dividiu como a maioria das profissões acaba sendo, que é uma galera realmente muito boa ganha realmente muito bem, mas a outra galera que está entrando na base ali tá chegando com um teto bem mais baixo e com bastante dificuldade de subir seus salários assim. Então a gente tem que olhar que quem está do lado de lá, que tem essa simetria de força, que tem o controle do mecanismo, eles não estão nem aí para você. Eles não estão nem aí para você. Eles vão contratar 15 pessoas de, sei lá, de 40 anos para não contratar 10 de 25 que vai dar trabalho. Sacou? E vão fazer isso nem aí. Nem aí. Sem nenhuma dor de cabeça. Sabe? Então, quando a gente olha essas coisas, a gente tem que tomar cuidado em como a gente enxerga isso e em como isso está sendo tratado do lado de lá, porque eles têm mais força. E se a gente tratar isso como eu sou o alecrim dourado, que, porra, sou importante pra caramba, e se eles não quiserem me contratar, problema deles, porque eu não vou me sujeitar, e aí esses são os comentários, quando você vê do ponto de vista dos trabalhadores da geração Z, a maioria tá falando isso. A gente agora não tolera mais isso, a gente não tolera mais ser explorado, a gente não tolera mais trabalhar até morrer, a gente não tolera não sei o quê. Só que, na prática, onde é que isso está sendo convertido em união de classe de verdade? Vocês só estão criando um estigmazinho ali e que, na maioria das vezes, sendo muito sincero, tem coisas que são verdade, sabe? Tem coisas que são verdade. Então, a gente tem que olhar quando algo soa revolucionário, porque a geração Z está se revoltando contra os patrões. Não é isso que está acontecendo. Eles não estão se revoltando. Eles não estão querendo trabalhar, beleza, entendo, só que eles não estão fazendo revolta nenhuma. Isso não faz cócegas no que vai acontecer, porque é igual aconteceu com o mercado de desenvolvimento. O mercado de desenvolvimento demitiu massa, uma galera, muita gente, os salários todos baixaram, então não precisa pagar conta, no final foram recontratando todo mundo com salários mais baixos. Então, é isso que eu acho que a gente precisa ficar atento. Porque quando a gente acha que a gente está ganhando nesse jogo, e é o jogo do capitalismo em si, a gente tem que olhar que os donos das grandes empresas, os grandes investidores, eles têm o dinheiro na mão, sabe? E por mais que você seja revolucionário, que você seja de esquerda, não sei o quê, você deveria saber que existe uma forma organizada de fazer as coisas. Que, infelizmente, não é construindo esses estigmas de geração ou achando que isso é bom de alguma forma que vai acontecer, mas se unindo, não gosta de sindicato? Vê como faz para fundar um outro sindicato, entra no sindicato e muda ele por dentro. Só que aí vem a parte onde a gente tem que concordar, que eles não só querem ter esse esforço trabalhando, mas eles não querem ter esse esforço para nada. Pra nada. E aí que é foda. Porque isso aí, de novo, não acho geracional, geracional de geração, mas eu acho que é da idade, porque não consegue olhar 3 palmos na frente. Porque não tem uma previsão de futuro, de entender o futuro, de entender como o futuro funciona e se planejar lá pra frente para o que vai acontecer. Simplesmente não consegue. E aí você tem que dar alguns passos para trás e pensar assim, cara, se eu não me organizar e eu não quiser trabalhar para esses caras, eles vão dar um jeito. E se eles não vão dar um jeito, como é que vai funcionar isso? Né? Como é que eu vou garantir que a minha vontade vai ser a vontade de todo mundo? Né? Porque no final das contas, cara, você vai pagar mais para um grupo para fazer, você vai tentar ali aliviar de um lado ou do outro, mas é muito difícil de lutar sozinho, porque sozinho ninguém tem força nenhuma.
disso, assim. E eu fico fudido da cabeça, porque você vai ver as respostas, assim, aí eu falei isso, não é, basicamente, lá na thread, quer dizer então que a culpa é da geração Z e o patrão que faz merda não é culpado. Claro, foi isso que eu disse, gênio, sabe? A pessoa é tão limitada que ela não consegue entender que uma crítica à forma que está tratando as coisas não necessariamente vai ser um apoio ao outro lado, mas uma posição para fazer você pensar, tipo, cara, não existe um jeito melhor de você fazer isso, não existe uma forma mais inteligente, não existe uma outra maneira de lidar com isso, porque, de verdade, se vocês acham que vocês não estão trabalhando porque não aceita mais ser explorado, porque não aceita mais trabalhar, se matar de trabalhar, porque não aceita mais, sei lá, desrespeito, o lado de lá acha só que vocês são preguiçosos, que vocês não sabem receber feedback, vocês são frescos, vocês são muito sensíveis, que qualquer coisa que fala para vocês, vocês se ofendem. E, infelizmente, quando a gente vai falar de uma forma séria, boa parte disso se torna verdade. Então, eu queria deixar esse papo aqui porque eu vi essa notícia lá, comentei e chegou toda essa repercussão aí. Então, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve. Um abraço e valeu!